Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para a resolução da questão do Enem 2021 PPL, questão número 94. Uma questão que fala um pouquinho aí de ecologia, tá? Mas que a gente vai poder ampliar, comentando também um pouco mais sobre alguns organismos. Um papo bem legal que cai demais nos vestibulares. E trouxe aqui alguns esquemas, inclusive, para a gente realmente ter uma aulinha de revisão desse conteúdo que é tão comum em vestibulares. Gente, então se liguem aí, se inscrevam no canal. Lembre que aqui a ideia de resolução é de fato revisar conteúdo para que você tire a sua dúvida e ao mesmo tempo, cara, fixe aí bem o conteúdo na mente. Show de bola? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Então olha o que o cara fala aqui comigo, ó. Uma das principais vítimas do acelerado processo de deterioração causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para sua recuperação. Cópias quase perfeitas de recifes produzidas em laboratório, estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que for destruído. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Então, galera, quando a gente fala do coral propriamente dito, a gente está falando de um animalzinho, dos quinidários, ok? E esses caras, o filo dos quinidários, cara, compõem o que chamamos de coral. Beleza? Então eles são organismos bem pequenininhos que têm na sua composição muito carbonato de cálcio. Ok? Então quando eles morrem, eles deixam uma espécie de, entre aspas, um esqueleto, ok? Que vão servir ali de abrigo para outros corais que vão crescer sobre eles e assim vai formando uma grande barreira de coral. Tranquila a ideia? Beleza. Só que o grande bacana, quando a gente pensa aqui no fundo do mar, galera, que essa grande barreira de coral, cara, ela na verdade serve de abrigo para muitos outros organismos, beleza? Então tem que ter um pouco de cuidado na questão, porque ele inclinou muito o texto para os corais, ok? Mas olha o que ele pede no comando. Ele diz o seguinte, que essa nova técnica para a proliferação das algas, ok? Então ele inclinou para a proliferação das algas. É ecologicamente importante porque esses organismos... Então, quando a gente fala de alga, que vai estar muito... A gente daqui a pouquinho vai falar sobre a associação deles exatamente com os corais, ok? A gente, antes de comentar essa relação, eu queria dizer que alga está lá dentro do famoso reino protista. Lembra que ela já fez parte do reino Plantae, tiraram eles de lá, botaram no reino protista. E aí, a gente tem que se ligar que as algas, elas são, de fato, o quê? Autotróficas, ok? Então, dentro da ecologia, elas vão compor o que chamamos de produtores. Então, lembra que os produtores, ok, são, de fato, o que? A base para a cadeia alimentar, ok? Então, essa galera é autotrófica. Maravilha? Produzem o próprio alimento. Então, lembre que a gente acabou dividindo o reino protista em protistas autotróficos, as algas, ok? E heterotróficos, que são os protozoários. Os protozoários famosos, que causam inúmeras doenças famosas também, como doença de Chagas, a malária e muitas outras, ok? Eles são exclusivamente o quê? Unicelulares. Já as algas possuem uni e pluri. E isso nos dá uma classificação bacana, na verdade nos dá, mas relaciona uma classificação bacana, que é exatamente em relação a onde onde vivem as algas. Ok? Então a gente tem algas que vivem na superfície dos oceanos e não vencem a corrente marinha. Beleza? Então eles compõem os plânctons, que são divididos em fito e zooplâncton. Você vai no zoológico ver quem? Vê os animais. O fitoplâncton
são as microalgas, ok? Então, são as algas normalmente o que? Unicelulares que compõem o fitoplâncton, beleza? E lembrem que elas importantíssimas na relação da composição do nosso ar atmosférico, já que elas são as principais produtoras de O2, já que as árvores lá da floresta amazônica, né, que não é o pulmão do nosso planeta, por mais que produzam muito oxigênio, elas também consomem muito oxigênio. Agora, o fitoplâncton, ele é constituído por uma microalga, metabolismo muito baixo. Então ela produz oxigênio e consome pouquíssimo. Então ela tem um saldo de oxigênio bem grande. Maravilha? Então é uma relação importantíssima. Agora, a gente tem algas que vivem no fundo do mar. Então quem vive na superfície e não ganha a corrente marinha, chamamos de plâncton. Quem vive no fundo do mar, né, seja ele fixo ou se rastejando aqui, como a estrela do mar, nós chamamos de bentons. Então podemos dizer que temos algas planctônicas e temos algas bentônicas, que vivem lá no fundo, beleza? Ele representou aqui algumas aqui, ó, verdinhas e tudo mais. Maravilha? E a gente tem uma relação muito importante das algas também com os corais, que eu estava falando, ok? Essa imagem aqui, muito famosa, caracteriza, né, um coral morto. A gente fala muito do branqueamento dos corais. E aqui, olha a diferença da cor, ok? Né, o coral vivinho. Porque esses caras fazem uma relação ecológica de dependência. Como assim, Vitão? Pois é, vamos fazer aqui de forma esquemática um coral, beleza? E a gente tem aqui, ó, as algas que vivem em associação. Então, é uma associação que gera dependência. A alga faz fotossíntese, serve de alimento para o quinidário, matéria orgânica, olha que bacana. E o quinidário serve abrigo para essa alga. Tá? Só que as variações, né, de temperatura, pH da água, podem comprometer essa relação. As algas, numa tentativa aí frustrante de se safarem, né, elas abandonam os quinidários, ok? Abandonam os corais. E aí, se eu disse que tem dependência, se eles se separam, os dois morrem, ok? Então, né, isso está muito falado nos vestibulares. No próprio Enem deve ter 2 ou 3 questões aí falando de branqueamento dos corais, ou até mais do que isso, beleza? E galera, só para a gente não deixar de fechar aqui, ó, a classificação dos animais de acordo com o local em que eles, né, vivem, né, a galera que vive aqui na meiuca, ó, nadando numa boa, vencendo a corrente, independentemente se é peixe, mamífero, réptil, o que for, nós chamamos de néctons, beleza? Então, galera, agora sim, para matar a questão, ficou mole, né? Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses organismos são, letra A, autótrofos, atuando como base da cadeia alimentar marinha, exatamente o que a gente comentou. Então, de cara, letra A. Beleza? Vamos nas demais? Atuam como consumidores. Galera, consumidores a gente bota na conta de quem não produz o próprio alimento, precisa de se alimentar de alguma outra coisa, não é isso? São os heterotróficos, ok? Então, fugimos da B. C. Apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidade de cores e recifes artificiais. Cara, essa questão ela não está de todo errado. De fato, a gente tem algas com pigmentos mais variados possíveis e diferenciam as cores, né? Mas ecologicamente importante não é essa a ideia, né? Não é da cor a coral, né, artificial, né? E sim restabelecer os organismos que viviam, né, naquela região, ok? Então, letra D, produzem substâncias gelatinosas mantendo a integridade dos ninhos existentes nos recifes, né? Então, não é isso. Tudo bem que os recifes, né, servem ali para muitos micro-organismos como hábitat,
né? Muitos ali ficam ali em buracos, né? Em alguns orifícios que tem ali, então tem peixe, tem de tudo ali, galera, né? Crustáceos, a galera deita e rola, mas não é bem a ideia aqui de produção de substâncias gelatinosas que sirva como ninho para esses organismos, ok? E na letra E ele diz que são decompositores, galera. Decompositor a gente bota na conta de quem? Né? Lá das bactérias, dos fungos que reduzem a matéria na sua menor unidade possível, né? Na ideia muito de reciclagem da matéria orgânica. E não é bem o caso, né? A gente já tinha classificado, né, elas como autótrofos e são produtores, não é isso? Ocupam normalmente aí o primeiro nível trófico da nossa cadeia alimentar. Show de bola, galera? Então, ó, ampliamos pra caceta essa questão, falamos de muitos temas, todos eles importantes, todos eles já caíram no Enem, ok? Então fiquem ligados aí, espero que tenham acertado e qualquer dúvida, ó, manda mensagem. Valeu, até a próxima!